Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação aqui direto de Brasília. Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e tem o apoio dos seguintes parceiros: o ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do Simproep, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos o apoio também do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. E temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, aqui do Distrito Federal. E no programa de hoje nós vamos conversar com o diretor de política sindical, política social do Simpro-DF. Nós estamos falando com o Raimundo Camí. Esse rapaz é um piauiense que mora aqui no Distrito Federal desde os seus primeiros meses de vida, se estabeleceu aqui, licenciou-se em artes ali na UNB, depois entrou na Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde está há pelo menos 12 anos lecionando aí para educação básica, falando de artes. Mas só que no Simpro, além de falar de artes, ele fala de muitas outras coisas, é a articulação do Simpro junto aos movimentos sociais, e é por isso que a gente está fazendo essa entrevista hoje, dia 6 de setembro, porque amanhã vai acontecer o Grito dos Excluídos. E o Simpro tem uma participação nisso e o Camí é um dos responsáveis. Então, o Camí vai se apresentar para a gente aqui agora e, na sequência, a gente começa com aquela lembrança escolar do Camí. Valeu, Camí, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Francisco. Prazer enorme participar aqui do Educação em Destaque. Espero que a gente faça uma boa conversa hoje. Como você disse, eu sou o diretor desse sindicato dos professores. Sindicato esse importante, que tem uma atuação na cidade, tanto na defesa da educação pública, mas também, na defesa de outras tantas pautas aqui da cidade, que a gente vai bater um papo hoje sobre isso. Então, Camille deu a primeira palavra dele. E antes da gente seguir com a nossa conversa aqui, eu quero te pedir o seguinte: você vai compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, porque assim o programa vai poder chegar a muito mais gente que vai saber quem é o Camille, o trabalho que ele faz, o trabalho que a gente faz aqui no Educação em Destaque, e assim a gente vai ampliando a nossa rede. Pode também se inscrever no canal, isso é muito importante. Curte esse conteúdo ali, compartilhe esse link, como eu disse antes, mas fundamentalmente se inscreve também no canal para que a gente possa continuar crescendo. O canal vem crescendo de forma orgânica, é assim que a gente quer que ele seja. A gente está satisfeito com o crescimento, mas a gente precisa que você nos ajude nesse processo. Ao longo desse programa também vai aparecer na tela um QR Code. Você pode escanear esse QR Code e fazer uma contribuição aqui para o programa, no valor que você puder e que você quiser, tá certo? Então é isso. Cami, a gente começa aqui sempre pedindo que o nosso convidado traga para a gente aquele quadro, né, da lembrança escolar. Então, qual foi a sua primeira escola? Qual foi o seu primeiro professor ou primeira professora? Enfim, como é que você foi impactado pelo ambiente escolar no seu primeiro contato com ele? Bom, eu, assim, a infância sempre foi muito difícil, né? Eu cheguei na escola pública tarde, eu cheguei aos 9 anos de idade, né, para alfabetização. Eu estudei lá na escola classe 2 do Gama. Eu sou morador do Gama. Então eu não me recordo da professora, mas eu me recordo da dedicação das professoras naquele momento, né, de receber aquele menino um pouco maior que todo mundo, mas eu me recordo de maneira muito afetiva, né, de várias coisas que eu passei por lá. Então acho que é disso que eu me lembro, assim, de ter sido muito bem recebido, porque eu era um menino um pouco maior que os outros, né, naquela escola clássica, com meninos, né, enfim, e meninas muito diferentes de mim, mas fui muito bem recebido. Isso é o que eu me lembro, assim, não me lembro do nome das professoras, mas na escola que a gente, porque eu como criança me divertia na rua, e passar a se divertir numa escola com outras crianças de outras, foi muito, esse impacto para mim foi nesse sentido, assim, de ser recepcionado por outras crianças, né, de outras formas.
Olha aí, então a gente deixa aqui a nossa homenagem aos professores e professoras, funcionários, enfim, todo mundo da Escola Classe 2, não é isso? Do Do Gama, Gama. que recepcionou o nosso convidado aqui há muitos anos. A gente não vai falar de idade aqui, porque também não é disso que se trata, mas certamente há muito tempo. E quem está hoje lá à frente da Escola do Gama, o nosso abraço, nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês. Cami, e aí como é que foi quando você chegou no ensino médio? Você teve contato com o movimento estudantil? Como é que foi isso? Sim, o movimento estudantil, fez parte da minha vida, assim. Como eu cheguei tarde na educação, né, na alfabetização, eu tive que fazer um chamado Projeto Aceleração. Então eu tive que fazer quinta e sexta, sétima e oitava em 2 anos, né, bastante difícil. E cheguei no ensino médio, eu fui do 102 do Gama, né, uma escola, e naquela época você tinha que fazer uma opção entre científico ou normal, né. Eu optei pelo científico, né, educação científica, e lá eu estudei para ir para a universidade mesmo. Mas foi muito bom, assim, lá essa coisa dos jovens se encontrar e como que a escola impacta de maneira muito positiva, assim. Então encontrar os diferentes, encontrar várias formas de pensar é muito bom, e lá eu fiz parte do Grêmio Estudantil, a gente fundou o Grêmio Estudantil do 102, a gente militou, a gente fez, fechamos escola em defesa para que não derrubasse as árvores da escola, fizemos greve de estudante para que a gente fosse contratado mais professores, naquela época a gente teve deficiência de professores naquela época, então a gente fez muita coisa, participamos de vários congressos da UBS naquele momento em 2 partes do país, em São Paulo e no Rio, se eu não me engano. Então, assim, foi um momento muito difícil. Teve um momento rico, a gente chegou a fazer manifestação em defesa, né, pedindo mais professores aqui no 7 de setembro, chegou a sair em revista, capa da Veja, enfim, né, numa das matérias da Veja. Então a gente foi um Grêmio Estudantil bastante atuante e isso, lógico, marcou profundamente minha vida, né, da vida política, né, de entender que é a política que transforma a vida de todo mundo, assim. Então eu sou muito grato e isso foi minha formação. A escola me formou, claro, de maneira científica, do conteúdo, né, desde que nós conhecemos do humano, mas eu também ela me formou como pessoa, né, quando eu estou ali na relação política com os meus companheiros estudantes também. Então essa formação foi fundamental para eu entender a política e como funciona o mundo. E essa militância no movimento estudantil, de alguma forma te estimulou a querer fazer licenciatura e isso te levou então para a UNB para fazer essa licenciatura em artes? Ah, sim, claro. Lá no Gama, eu nunca esqueço, a gente sempre no Grêmio, a gente sempre fazia a gente chamava de, como é que é? Semanas culturais da cidade, a gente sempre organizou e eu sempre fui muito ligado às artes visuais. De alguma maneira, eu sempre gostava muito, né, de pintura, então eu fui muito ligado a isso. E aí eu cheguei à universidade e fui estudar artes visuais. Então eu sou formado pela Universidade de Brasília, Instituto de Artes da Universidade de Brasília, da qual também eu sou apaixonado pela universidade, fiz ótimos amigos e fiz ótimas pesquisas ali dentro e sinto muita falta na minha vida, inclusive, estar mais presente na vida acadêmica ali, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Tenho tentado ir ao máximo de exposições, enfim, mas é uma coisa que eu adoro muito, são as artes visuais, assim. E Brasília, interessante como tem uma produção tão rica, tão bonita, assim, e é tão pujante que a gente vê a todo momento surgir novos artistas visuais, produzindo coisas com bastante qualidade, inclusive não só para cá, mas para o país inteiro, assim. Muito importante esse registro que o Camille faz aqui sobre a produção artística, a produção cultural, de modo geral, aqui do Distrito Federal, e ter a UNB como esse polo mesmo que forma, né, mão de obra muito qualificada, pensadores das artes, enfim. Então, você que nos acompanha aí e que ainda não tem se dedicado a acompanhar a vida cultural da cidade, aproveita aí o final de semana, descobre o que está acontecendo e vai aí ao encontro das inúmeras exposições, enfim, as peças que acontecem aqui no DF, porque tem muita coisa boa acontecendo de fato. Cami, e aí, você então terminou a sua licenciatura, e aí já foi direto para a Secretaria de Educação, prestou concurso, como é que foi? Você teve um intervalo ali, fez alguma outra coisa ou já foi direto? Eu já, assim, eu fiz muitas outras coisas, né, antes de ir para a educação, né, então eu trabalhei no governo federal por um bom tempo, então eu cheguei na educação em 2013, então não cheguei propriamente logo depois que me formei, né, cheguei um pouco depois, assim, um pouco bem depois. Mas enfim, eu sempre tive muita proximidade
com os professores, né? Tenho muitos amigos da educação, sempre tive, a gente sempre se relacionou, até porque os professores, né, eles se envolvem no com tudo, né, então, essa coisa cultural mesmo, essa coisa da presença, né, deles em outros temas é fundamental. Então eu sempre tive muitos amigos professores, e aí eu cheguei em 2013, na verdade, na Secretaria de Educação, quando eu tomei posse. Essa é a data de entrada minha na secretaria, da qual eu estou aí há quase 12 anos. Imagino que ingressando ali na Secretaria de Educação, imediatamente você também ingressou no Simpro, né, deve ter se filiado. E aí como é que se dá a tua atuação, no movimento sindical? Você era só um sindicalizado, você já começou a ocupar espaços ali, de militância também, que te levou depois a esses cargos na direção, como é que foi isso? Minha vida política, assim, sempre foi de muito respeito e de entender, assim, a função, né, de um sindicato, né, assim, né. Então, todo trabalhador precisa se organizar, ter uma organização, e o sindicato é essa organização, né, é ele que faz a defesa, é ele que organiza, né, assim, acho que ter essa compreensão de que todo trabalhador precisa disso. Nós vivemos hoje num país em que o direito está sendo atacado de todas as formas, é importante a gente compreenda isso. Então, eu sempre compreendi, sempre vi no Simpro, né, um grande sindicato, e hoje sempre me senti bastante honrado em poder ser dirigente desse sindicato. Estou no meu finalizando meu segundo mandato, ano que vem nós temos eleições, mas eu me sinto extremamente honrado de poder fazer parte dessa categoria, mas sobretudo de ser dirigente desse sindicato dos professores, que é um dos sindicatos da qual eu tenho orgulho de ser filiado, sou filiado desde o primeiro momento, mas também de poder ser parte de pensadora, de construir política e opinar naquilo que esse sindicato está fazendo todos os dias. Então vamos falar mais especificamente sobre a secretaria, não é? A diretoria ali que você ocupa no sindicato. Qual que é a relação dessa secretaria com o sindicato? Qual a importância dela para a sociedade? Enfim, qual que é a função, né, que você desempenha ali enquanto dirigente sindical na secretaria que você ocupa? Todo sindicato tem uma agenda corporativa muito forte, porque ele precisa defender a sua categoria. Isso é básico, né. Mas o Simpla, ele sempre foi um sindicato que teve muito além disso, assim, ele não é só ele é corporativo, lógico, mas ele é mais que isso. É um sindicato, a gente costuma dizer, né, assim, que é um sindicato cidadão, porque ele sempre teve muito presente nas agendas políticas dessa cidade, para além da sua agenda corporativa. Então nós temos no sindicato várias secretarias que trabalham com temas de movimentos sociais, né, temos do combate ao racismo, né, Secretaria de Mulheres, então nós temos várias secretarias. E nós temos sim também uma secretaria da qual eu faço parte, que é a Secretaria de Políticas Sociais. Nela, né, as competências é muito acompanhar, né, essa agenda social de uma capital tão que é tão demandado o tempo inteiro sobre isso, pelos próprios movimentos que estão aqui, mas também para os movimentos que vêm para cá para fazer as reivindicações. Porque está aqui, nossas reivindicações não se limita só, né, a nossas instituições, seja, né, o Palácio do Buriti ou a CLDF, mas também ao Congresso Nacional enfim, ao presidente da República também. Então nossas agendas são muito intensas. Então por isso que a gente tem a Secretaria de Políticas Sociais, que visa estreitar esse diálogo nessas relações desses vários movimentos sociais que atuam aqui em Brasília. Esse registro que o Camille faz com relação a essa compreensão do Simples de ser muito mais do que apenas uma entidade que luta ali só pelos interesses, o que já não seria pouco da categoria, mas de se entender como uma entidade que dialoga com a cidade. Aproveito para agradecer o apoio do Simpro aqui ao podcast Educação em Destaque. A gente não teria esse espaço aqui de diálogo, que você conhece muito bem, sem o apoio do Simpro aqui, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal, a quem sou muito grato. Aproveito então para agradecer mais uma vez. Cami, e nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma reflexão aqui para quem nos acompanha, como é que está a relação do sindicato com o governo do Distrito Federal? Porque a gente tem muitas demandas, né? A gente tem desde a questão do próprio da remuneração de professores, condições de trabalho e tudo mais. Como é que está essa relação hoje do Simpro com o GDF? Bom, eu posso dizer que não é uma relação muito fácil. Nós tivemos uma greve de 22 dias no ano passado, porque, assim, posso dizer isso sem nenhum problema, há um desrespeito profundo,
né, por parte do governo ibanês aos profissionais do magistério público nessa cidade. Pra você ter ideia, Francisco, de todas as carreiras de nível superior, dos salários de nível superior, se você pegar todas as carreiras de nível superior, nós estamos em penúltimo. Nós somos a carreira que atrás da gente está os auxiliares de educação. Então, assim, nós estamos em último, a educação pode dizer está em último em carreira de superior. Nós temos um plano distrital de educação que tem uma meta chamada Meta 17. Essa meta diz que o governo deveria fazer ações. Esse PDE está vencendo agora. Ele teria 10 anos para cumprir essa meta. Não cumpriu. Teria que haver várias ações para que o salário dos professores pudesse chegar numa média. Não é nem chegar no topo, é chegar numa média das carreiras de superior. Isso está muito aquém. Como eu disse, o governador não cumpriu, não só o ibanês, mas os governos que vieram sucessivamente não cumpriram essa meta. Estou falando isso porque nós estamos vivendo no governo ibanês, também um processo de desfinanciamento da educação pública. O governo ibanês transformou aquilo que era teto no piso. O piso hoje se transformou em teto. O governador investe menos em educação do que investiu qualquer governador. Então, acho que nós estamos vivendo um processo de não investimento. Não é porque não falta recurso. Muito pelo contrário. O recurso é que não está sendo destinado para a educação. O governador ibanês anunciou em um momento, não lembro qual momento, que professor devia receber igual juiz. Eu não sei qual o juiz que ele estava se referindo, se é um juiz de jogador de futebol de várzea, ou se é um juiz, porque definitivamente nosso salário não corresponde a isso. E não é só salário, as condições de trabalho são muito precárias. Nós estamos vivendo condições em desmonte de modalidades educacionais. A EJA está sendo desmontada, a educação inclusiva. Os professores hoje não têm condições de trabalho que a gente possa dizer dignos. Estamos uma categoria extremamente adoecida, porque as condições hoje são muito grandes. Hoje a gente vive numa escola em que a quantidade de alunos está muito acima, porque você não constrói escolas públicas. Então, assim, como não constrói, você aumenta mais estudantes dentro de sala de aula. Isso adoece o professor. E o professor não consegue fazer o atendimento que deveria ser devido. Pra você ter ideia, acabou de sair o índice, que nós sempre discutimos esses índices né, saiu o IDEB agora. Então, antes de discutir o IDEB, a gente discutir qual é o investimento que nós estamos fazendo na escola para que esse IDEB suba. Porque as escolas não estão recebendo. Pra você ter ideia, uma escola recebe em média 100 mil por ano dentro dos recursos que ele tem lá da descentralização de recursos. Isso não dá, definitivamente não dá. Então a gente precisa fazer o investimento na educação pública como a educação pública merece. Então a relação com o Imbanesa nesse sentido, nós tivemos uma greve que arrancou pontos importantes, não todos cumpridos ainda, e nós estamos ainda numa campanha salarial visando inclusive para que o salário de professor e orientador educacional melhore um pouco mais, porque realmente não é um salário que se possa dizer digno dos funcionários dessa cidade. E como é que está o quadro de professores? Quer dizer, o governo tem feito concursos para ocupar os espaços que estão evidente, as pessoas se aposentam e outras deixam essa carreira e vão procurar outras. Como é que está esse déficit de professores na rede pública aqui do Distrito Federal e como é que vocês têm, pressionado o governo no sentido de resolver esse problema, se é que ele existe? Esse é o quadro que também bastante difícil nessa cidade. Para você ter ideia, né, a gente tinha por volta de 17 mil professores e professores de contrato temporário. Ou seja, são professores que estão em regime de contrato temporário, ou seja, não tem pleno direito. Pra você ter ideia, isso equivale a quase 70% daqueles que estão atuando na rede. Ou seja, você tem mais contrato temporário do que efetivo na rede. Porque esse professor de contrato temporário ele é um professor que estudou para ser professor, mas não é ofertado a ele o concurso público necessário, né, para ele poder fazer, para ele poder estar como efetivo. Na greve que a gente fez do ano passado, um dos pontos era esse, que o governo, né, nomeasse todos os que foram aprovados no concurso. Então, esse ponto foi cumprido da greve, o governo nomeou 3.105 agora no final desse semestre, do primeiro semestre, mas nós temos uma batalha árdua, porque nós ainda temos um número gigantesco de professores e professores em regime de contrato temporário que precisam se tornar efetivos. Então, esse é um quadro que precisa ser corrigido aqui em Brasília. Então, Camille, a gente está
discutindo, evidentemente, a situação da educação aqui no Distrito Federal, porque a gente está tratando com um dirigente do Simpro, mas vocês aqui em Brasília, quer dizer, a gente acaba tendo a possibilidade de acompanhar muito de perto o que acontece também no plano nacional, né? Gostaria que você falasse para a gente como é que o Simpro, como é que vocês avaliam a gestão federal em educação, a gestão do ministro Camilo Santana, que está à frente do Ministério da Educação desde 1º de janeiro de 2023. Como é que vocês avaliam a gestão dele? Bom, é preciso dizer que, assim, antes do Camilo Santana, do governo Lula, nós tivemos um apagão da educação. Nós tivemos ministros que ocuparam, ministro da educação que simplesmente, sabe, denegriram a imagem da educação nesse país. E aí, durante a gestão Bolsonaro, nós tivemos ministro que a gente meio que passou vergonha. Então, a gente veio deste apagão. Então, assim, o Camilo Santana vem num governo democrático popular, mas nós precisamos fazer alguns debates, porque, como o próprio Lula diz, nós precisamos fazer a disputa, e a disputa é necessária. Uma das disputas importantes é a disputa do novo ensino médio, né? Feito no momento de golpe e que nós precisamos reverter isso. Então, acho que precisa fazer, nós estamos fazendo esse processo de disputa, a escuta hoje, né, é muito melhor, porque hoje você começa, né, a colocar exatamente nos trilhos as políticas educacionais. O governo federal tem feito algumas políticas que para nós, são interessantes. Se você pegar o pé de meia, por exemplo, ele é fundamental, né? Mas é importante que sejam abertos assim, para várias outras debates que estão se sucedendo. Né? A gente avalia que o governo Lula ele é importante porque ele reacende esse processo de debate na educação, mas a gente sabe também o quanto é duro, porque o governo não se limita só ao executivo, o governo também é o espaço do Congresso Nacional, porque muitas políticas são definidas lá. E a gente sabe que nesse contexto é muito difícil. Se a gente for só para observar a Comissão de Educação da Câmara Federal, em que você tem um deputado que não consegue afirmar que a Terra é esférica, então você vê o nível que nós estamos vivendo hoje do debate que se trava naquela casa da Câmara Federal. Então, realmente, a gente sabe das dificuldades do governo para dentro daquela casa, mas a gente sabe também do quão importantes são os movimentos, a nossa confederação dos trabalhadores da educação, os sindicatos, no sentido de cada vez mais pressionar o governo por essa abertura de diálogo, né, e por essa vocação de atender, né, a educação como deve ser atendida. Lembrando que o Camilo vem de uma experiência de governador, né, o Ceará mostrou-se, né, na educação com investimento, né, com orçamento, investimento, números importantes. É importante que isso apareça na sua gestão no Ministério da Educação. Gabi, você fez referência a um programa que, nesse momento, é o programa de maior destaque, digamos assim, do Ministério da Educação, que é o Pé de Meia, que é exatamente esse programa que atribui ali um determinado valor ao estudante na perspectiva de que ele não abandone o ensino médio, que ele possa concluir o ensino médio e assim, quem sabe, entrar na universidade e melhorar de vida a partir da educação. No entanto, se tem esse programa, por outro lado, você mesmo fez referência ao novo ensino médio, que de novo não tem muita coisa, e que também agora vai ser implementado a partir do que foi aprovado pelo Congresso. Quer dizer, quando a gente junta essas duas pontas, não passa a ideia de que o Pé de Meia acaba sendo um programa muito mais de transferência de renda mesmo, dentro dessa perspectiva de tentar manter o estudante na escola, do que exatamente uma iniciativa que possa melhorar a qualidade da educação, nesse nível que é o ensino médio? Mas você tem na educação uma coisa que é fundamental, que é a permanência. O estudante precisa permanecer na escola. A defasagem escolar ela é muito grande. Então, assim, podemos pegar qualquer modalidade, você vai perceber que isso é difícil. Vamos pegar a EJA. Né? É difícil para um trabalhador que trabalhou o dia inteiro permanecer na educação. Então, você precisa criar mecanismo que facilite, né, que dê condições a ele de permanecer na escola. Porque a defasagem, a saída do estudante da escola é muito grande.
né? Porque ela se torna, chegar até a escola se torna cada vez mais um percalço, porque às vezes ele não tem transporte, não tem motivação. Então, como é que faz isso? O pé de meia vem muito nesse sentido, assim. Então, ele calca nessa coisa da permanência que para nós é fundamental. Então, o programa é muito bem visto por causa disso. Porque às vezes, nós estamos falando disso, né? Por exemplo, às vezes o estudante, a gente fala muito disso, né? O estudante não tem onde, a alimentação dele termina sendo na escola. Então, se o estudante tem um pé de meia em que ele consegue, né, possibilitar que a família dê mais, né, mais alimentação, enfim. Então, essas coisas para nós são fundamentais. Assim. Para nós é muito bem visto o pé de meia. É claro que precisa criar outras ações que se somem a isso, né, as transformações. Nós estamos falando aqui, por exemplo, a gente falou do novo ensino médio, e nós estamos lutando por uma revogação desse novo ensino médio, mas a gente podia falar também das escolas militarizadas, que é uma aberração no sentido, né, porque nós, educadores, nós não nos metemos no ofício de ser ninguém, né? Por mais que queiram, né? Às vezes a gente acha que, mas não, nós somos educadores, mas o militar numa escola não tem sentido isso. Então a gente precisa fazer esses debates e o MEC, nesse sentido, precisa ajudar muito e está muito aberto a esse debate que nós estamos fazendo sobre várias coisas distorcidas que foram construídas lá atrás que a gente precisa distorcer, como é o caso das escolas militarizadas. Esse é um registro que vale a pena a gente ter claro, porque assim, essa ideia, né, ali em muitos gestores, de que militarizar a escola resolve problemas. Quer dizer, o militar acaba sendo, você atribui a ele uma função que não é a dele, ele não é preparado para isso. E você esvazia a função de quem efetivamente é preparado, que Sim. é o educador. Então, é isso que a gente tem no país e talvez caiba aí uma reflexão da sociedade sobre o tipo de educação que a gente quer, na perspectiva de tornar a sociedade melhor do que ela é hoje. Além de distorcer o conceito de violência, que a violência, ela não a escola não é a produtora de violência, né? A escola, ela vive numa conjuntura de violência, então ela faz parte do contexto daquela comunidade de violência, em que o policial militar é extremamente importante, a segurança pública é extremamente importante. A gente sempre valorizou o profissional militar, mas naquilo que ele é bastante competente, que é na segurança pública, mas não dentro de escola. Dentro de escola, quem faz isso é professor e professora, orientador educacional que faz isso. Então, por isso que a gente valoriza muito o batalhão escolar, porque nisso eles precisam, no trabalho junto com a escola, ser competentes nessa ação. Né? Não dá para pegar os professores e colocar para prender os bandidos. Exatamente isso. Então, Cami, rapaz, é o seguinte, agora a gente vai tratar sobre esse evento que vai acontecer amanhã e que já acontece, né, há algumas décadas, que é o Grito dos Excluídos. Eu gostaria que você falasse para a gente como surge o Grito dos Excluídos, por que que é um evento importante, por que que o Simpro apoia essa iniciativa, e por que que vocês estão, então, convidando a sociedade a se somar a essa manifestação. O Grito tem 30 anos, Grito dos Excluídos. Se a gente for pegar aquela todo mundo estudou isso na escola, né? Eu mesmo estudei. Se for pegar aquela pintura do Pedro Américo, em que você tem lá o Independência ou morte, né? Independência ou Morte, você pergunta, onde está o povo brasileiro naquela... Você não vê o povo, na verdade você vê um cidadão de cavalo e o olhar dele é meio assim, o que está acontecendo? Não sabe muito bem o que está acontecendo, mas aquela obra, acho que o Pedro Américo foi muito feliz em fazer exatamente esse retrato, porque é uma independência sem povo. E eu acho que o Grito dos Excluídos faz esse resgate disso, porque o mais importante é os excluídos desse país precisam ter voz, precisam gritar e gritar bem alto, e isso é feito exatamente no dia da independência, há 30 anos atrás. Então, o Grito dos Excluídos nasceu há 30 anos, e dia 7 agora, novamente, dia 7, sábado, nós vamos estar fazendo novamente o grito. Então, população em situação de rua, mulheres trans, né, educadores, né, mulheres, nós vamos estar lá gritando em alto e bom som, né, o tamanho da exclusão que a gente vive e que a gente precisa reverter isso. Acho muito importante que a gente demarque aqui o local onde vai se dar essa concentração, o horário, quem organiza, quem está à frente da organização do Grito dos Excluídos, porque são informações que quem está nos acompanhando aqui e que está em Brasília, e é importante saber que o Grito dos Excluídos é um evento que acontece no Brasil todo.
Então, muitas cidades organizam esse evento e aí você, na sua cidade, pode se informar e aí, então, se somar a esse movimento se você acredita que, de fato, esse é um momento importante para demarcar a sua opinião sobre esse evento que é a independência do Brasil, que a gente sabe que, assim, a independência aconteceu, a gente se tornou um país independente de Portugal, deixou de ser uma colônia, mas a gente tem muitos problemas a serem tratados e claro que deve ser tratado, como diz o Camus, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas, não reproduzindo o quadro do Pedro Américo com um gestor da ocasião. Então, Camille, aqui em Brasília, onde se dará a concentração das pessoas e a partir de qual horário? Quem está à frente dessa organização aqui? Como você disse, o grito não é exclusivo de Brasília, o país inteiro vai estar gritando, né, pelos excluídos e excluídas desse país. Em Brasília vai acontecer em 2 momentos, a partir das 10 horas da manhã, lá na Praça Zumbi dos Palmares, ali no CONIC, 10 horas da manhã, nós vamos fazer um ato em que todos os movimentos sociais vão estar lá fazendo o seu grito. Desse momento, a gente vai descer para a rodoviária, em que a gente vai estar panfletando lá embaixo na rodoviária e recepcionando aquelas pessoas que estão voltando ali do, da- do desfile de 7 de setembro. Então, vai acontecer nesses 2 momentos. O momento primeiro lá na Praça Zumbi dos Palmares, a partir das 10 da manhã, e depois a gente vai descer para panfletar lá embaixo na rodoviária. Então, o desfile oficial vai acontecer lá na Esplanada, ali onde vai o presidente da República, os ministros, enfim, os militares. E a proposta é que na volta, que as pessoas que se concentram ali para assistir a esse desfile possam então receber essa mensagem das lideranças dos movimentos, enfim, para essa reflexão sobre a exclusão que existe no país e que a gente sabe que ela se manifesta de diferentes e variadas formas. Camille, meu amigo, o que mais nós temos para dizer aqui para o nosso espectador, né, nossa espectadora que nos acompanha aqui no podcast Educação em Destaque, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Lá na frente eu vou te cobrar ainda uma dica aí para o final de semana, mas qual a mensagem que você quer deixar para quem está nos acompanhando aqui agora, pensando no evento que vai acontecer amanhã no Grito dos Excluídos? Aí eu convido, mesmo que vocês tenham se programado para ir para assistir o desfile 7 de setembro, que você, se encontrar uma pessoa recebendo um material do Grito, recepcione, e você que se programou para ir para o Grito, vá. Porque é importante conhecer a realidade da população de Brasília. A gente vive num país extremamente excludente, e é importante que a gente conheça e corrija essa trajetória de exclusão. Então, queria convidar todo mundo a participar com a gente, né, no dia de amanhã, né, nesse ato tão importante que o país inteiro vai estar gritando pelos excluídos e excluídas. Camille, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer e de algum assunto que você gostaria de tratar? Eu acho que foi. A gente poderia bater papo aqui sobre vários temas, mas eu gostei muito. Acho que foi interessante. Fico aí aberto aí se você quiser também em outros momentos, fico à disposição. Eu te agradeço, mas como eu te disse, você não vai sair daqui sem deixar uma dica para a gente. Sempre a gente pede aqui ao nosso convidado que deixe uma dica aí para esse final de semana. Seja de um livro que você leu e que você recomenda porque você considera que é importante, seja de uma série que você viu aí nos diferentes streams que a gente tem, seja de um filme, enfim, ou uma peça, e você que é ligado às artes também, de repente alguma peça que está acontecendo aqui em Brasília, ou uma exposição de artes, enfim. Você fica livre aí para deixar uma dica para quem nos acompanha aqui agora, entendendo que o nosso programa está na internet, portanto está no mundo, né? Então, aproveita e deixa a sua dica. Bom, eu vou, na verdade, indicar um livro assim, que eu estou lendo e estou gostando muito. É um livro do Alberto Mangel, que é um argentino. Alberto Mangel, na verdade, ele foi o leitor do J. Borges, que é um outro argentino, um fabuloso escritor argentino, e o J. Borges era cego, né? Então o Alberto Mangel fazia as leituras para o J. Borges. E eu vou recomendar um livro dele que eu estou lendo, que eu estou achando sensacional, que se chama Uma História da Leitura. Recomendo para todo mundo. É um livro que vocês vão adorar do começo ao fim. Na verdade, eu não estou no fim, mas até onde eu estou adorando. Eu recomendo, de fácil leitura, maravilhosa. Ele realmente é um excelente escritor.
Então é isso, conversamos aqui com o Camilo, muito obrigado pela presença no nosso programa. E você que nos acompanhou até agora, também muito obrigado. E aí, faz aquilo que se você não fez o que eu te pedi lá no começo do programa, aproveita e faz agora. Compartilha esse link aí nos seus grupos, né, sobretudo os grupos de WhatsApp, mas também nas suas redes sociais, no Facebook. Lá no Instagram, a gente está lá, segue a gente, educacão.destaque, educação sem cedilha e sem tio, educacão.destaque. Você segue a gente por lá. E aí você vai ficar sabendo que todos os dias a gente posta conteúdo sobre educação, então assim você vai poder acompanhar a nossa produção também. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse link para que mais gente possa ter acesso, colabora com a gente lá no nosso QR Code. É isso, muito obrigado, até a próxima semana e não deixa de participar dos atos aí do Grito dos Excluídos amanhã, 7 de setembro. Muito obrigado, até a próxima semana.